Este é um hospital particular. Você não pode pagar, e eu preciso de uma criança, disse o bilionário de forma fria, analisando-a como se ela fosse invisível. Maria Silva segurou o próprio ventre, curvando-se quando uma dor lancinante atravessou suas costas. As contrações já não vinham suaves, elas a atingiam como marteladas implacáveis. Suas roupas estavam rasgadas, o cabelo emaranhado, e os olhos cheios de lágrimas refletiam a dura realidade da vida nas ruas. O cheiro grudava em sua pele, uma mistura de medo, exaustão e desespero, impossível de esconder. Horas haviam se passado enquanto ela permanecia sentada na recepção do hospital particular Rioville, observando impotente as portas automáticas se abrirem para outras pessoas e se fecharem para ela. Sem depósito, sem entrada. Essa era a regra, fria e cruel. Sem o depósito, não posso ajudar, murmurou a recepcionista, os olhos fixos no computador, como se Maria nem estivesse ali. Maria tentou responder, mas outra onda de dor insuportável tomou seu corpo. O mundo pareceu encolher a cada batida do coração. Ela tentou se levantar, desesperada para pegar um táxi e chegar a um hospital público, mas suas pernas falharam, tremiam sem controle, recusando-se a obedecer. Antes de continuar, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esta história vai mostrar como o poder, pobreza e maternidade se chocaram de uma forma que ninguém imaginava. Maria estava nas ruas havia quase um ano, mas nunca pensou que daria à luz ali, entre portas de vidro que não se abriam e pessoas que fingiam não vê-la. Antes, ela era faxineira. Sempre invisível. Limpava casas que jamais poderia chamar de lar. Quando engravidou, foi demitida sem explicações. Sem trabalho, sem dinheiro, sem família disposta a ajudar. O pai da criança desapareceu assim que soube da gravidez. A fome veio depois. E então, a rua. Naquela noite, Maria caminhou por horas, com as contrações ficando cada vez mais fortes, até que o letreiro iluminado do Hospital Rioville surgiu como uma esperança cruel. Ela sabia que não pertencia àquele lugar. Mas a dor empurra a esperança até os lugares mais impossíveis. O bilionário ainda estava ali, impecável, com o casaco caro intacto diante do caos. Seu nome era Vitor Ali, um homem que construiu sua fortuna com tecnologia médica, que doava milhões para hospitais, que tinha alas inteiras com seu nome gravado na parede. Um homem cuja palavra valia mais do que a vida de muitos. Ele não estava ali por Maria. Estava ali porque naquela manhã receberá mais uma ligação do médico. Você não pode ter filhos. Vitor já ouvirá isso tantas vezes que não doía mais. O que doía era o silêncio da sua mansão. A ausência de passos, de risadas, de bagunça. Ele não queria consolo. Queria uma solução. E Vitor Ali acreditava que soluções sempre podiam ser compradas. Quando viu Maria se dobrar de dor na cadeira, suada e tremendo, algo se encaixou em sua mente. Não foi compaixão. Foi oportunidade. Ela estava sozinha. Vulnerável. E carregava exatamente o que ele desejava. Eu pago todas as despesas do hospital, disse ele, quebrando o silêncio. Tudo. Maria levantou o rosto com dificuldade. Por quê? Sussurrou. Porque eu preciso desse bebê, respondeu sem hesitar. E você precisa de ajuda. As palavras demoraram a fazer sentido. Outra contração arrancou um grito de sua garganta. Lágrimas escorreram enquanto ela protegia o ventre instintivamente. É minha filha, disse entre soluços. Por favor. Vitor se abaixou levemente para ficar à altura dela, a voz firme, controlada. Você não tem casa. Nem dinheiro. Nem acesso a esse hospital. Ele apontou para a entrada. Eu posso oferecer tudo. Maria balançou a cabeça, fraca. Eu só quero que ela nasça viva. E eu quero uma criança, respondeu ele. Nós podemos resolver isso juntos. A recepcionista finalmente levantou o olhar, percebendo a tensão. Senhor, há algum problema? Vitor se endireitou. Não haverá, disse. Coloque tudo na minha conta. O tom da recepcionista mudou imediatamente. Claro, Sr. Ali.
Em segundos, portas que haviam permanecido fechadas por horas se abriram. Uma cadeira de rodas apareceu. Enfermeiras correram até a Maria. Ela foi levada pelo corredor, seus protestos se perdendo entre lágrimas e dores, enquanto Vitor caminhava ao lado, já falando ao telefone. Preparem os documentos, disse em voz baixa. Adoção. Emergência. Maria ouviu palavras soltas, consentimento, legal, assinatura. Não, por favor, não tirem minha filha, murmurou. Vitor olhou para ela, sem crueldade, mas sem ternura. Estou salvando você, disse. E essa criança? A sala de parto era fria, iluminada demais. Vozes rápidas. Mãos apressadas. Maria gritou, chorou, implorou forças a Deus. Horas depois, um choro forte ecoou pelo quarto. Uma menina. Quando colocaram o bebê sobre seu peito, Maria sentiu o mundo parar. Ela era real quente. Viva! Por um breve momento, nada mais importava. Então Vitor deu um passo à frente. E Maria entendeu que a verdadeira luta pela sua filha estava apenas começando. O choro da bebê ecoava pela sala, forte, insistente, como se já estivesse lutando pelo próprio lugar no mundo. Maria apertou a filha contra o peito, sentindo o calor daquele pequeno corpo, o peso real da vida que havia crescido dentro dela. Pela primeira vez em meses, ela não sentia fome, frio ou medo. Sentia amor. Um amor tão intenso que doía mais do que qualquer contração. Ela é linda, murmurou a enfermeira, sorrindo por um segundo antes de se afastar. Maria beijou a testa da filha, lágrimas escorrendo sem controle. Eu vou te chamar de Ana, sussurrou. Você vai ser forte. Vitor observava a cena a poucos passos de distância, as mãos cruzadas atrás do corpo, o rosto indecifrável. Aquela não era a reação que ele esperava. Ele havia imaginado gratidão, talvez resignação. Não aquele vínculo imediato, quase feroz. O médico se aproximou com uma prancheta. Precisamos da assinatura da mãe para alguns procedimentos, disse, olhando para Maria. Antes que ela pudesse responder, Vitor interveio. Eu cuido disso. Maria ergueu os olhos, assustada. Não, disse com voz fraca, mas firme. Ela é minha. Vitor respirou fundo, tentando manter o controle. Maria, você está exausta. Sem casa. Sem recursos. Eu posso garantir que essa criança terá tudo o que precisa. E eu? Ela perguntou. O que eu vou ter? Vitor hesitou por um instante. Uma chance de recomeçar. Ela riu, um riso curto e amargo. Sem minha filha. O silêncio se espalhou pela sala. O médico pigarreou, desconfortável. Talvez seja melhor conversarmos depois. A paciente precisa descansar. Maria foi levada para um quarto simples, mais limpo. Ana dormia em seus braços, respirando suavemente. Maria ficou observando cada detalhe do rosto da filha, como se tivesse medo de esquecê-lo. Lá fora, a noite avançava, e com ela, a pressão. Pouco depois, um homem de terno entrou no quarto, acompanhado por Vitor. Ele carregava uma pasta grossa. Quem é ele? Perguntou Maria, apertando Ana com mais força. Meu advogado, respondeu Vitor. Ele vai explicar tudo. O advogado falou com calma, usando palavras difíceis, contratos, termos legais. Falou de adoção, de consentimento voluntário, de apoio financeiro. Maria mal conseguia acompanhar. Tudo que ela entendia era uma coisa: eles queriam sua filha. Eu não vou assinar nada, disse, balançando a cabeça. Nunca. Vitor se aproximou da cama. Maria, pense com clareza. Amanhã você vai sair daqui. Para onde vai levar essa criança? Para a rua. As palavras atingiram como um soco. Maria fechou os olhos. Ela sabia a resposta. Sabia o frio que vinha à noite. Sabia o perigo. Sabia que o amor, sozinho, não alimenta. Eu posso visitar? Perguntou, quase num sussurro. Vitor respondeu sem emoção.
Não. Ela abriu os olhos rapidamente. Então não. A tensão cresceu. O advogado fechou a pasta, frustrado. Sem consentimento, não podemos avançar agora. Vitor saiu do quarto sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, Maria acordou com o quarto vazio. O berço ao lado estava vazio. Ana, chamou, o pânico subindo pela garganta. Ela tentou se levantar, mas o corpo ainda estava fraco. Uma enfermeira entrou apressada. Calma, ela está na UTI neonatal. Apenas por observação. Maria respirou aliviada, mas o medo não foi embora. Horas se passaram sem notícias. Quando finalmente permitiram que ela visse a filha, Vitor estava lá. A bebê teve uma pequena complicação respiratória, disse ele. Nada grave. Mas precisa de cuidados especiais. Maria sentiu o chão desaparecer. Eu posso ficar com ela? Vitor balançou a cabeça. Você não tem autorização. Ela é minha filha, gritou Maria, as lágrimas voltando. Biologicamente, respondeu ele. Mas isso não garante que você seja a melhor opção. Maria caiu de joelhos no corredor, chorando, implorando. Pessoas passaram, algumas olharam, a maioria não. Vitor observava de longe, o coração apertado de uma forma que ele não reconhecia. Naquela noite, sozinho em sua mansão, Vitor não conseguiu dormir. O choro de Maria ecoava em sua mente. Ele havia conseguido o que queria inúmeras vezes antes, sem culpa. Por que agora era diferente? No hospital, Maria tomou uma decisão silenciosa. Se aquele homem achava que ela desistiria, estava enganado. Ela começou a conversar com outras mães, com enfermeiras, com qualquer um que quisesse ouvir. Contou sua história. Pediu ajuda. Pediu orientação. Uma assistente social apareceu no dia seguinte. Você não é a primeira, disse ela, em voz baixa. Nem será a última. Mas você tem direitos. Pela primeira vez desde que entrou naquele hospital, Maria sentiu uma centelha de esperança. Enquanto isso, Vitor recebeu uma ligação inesperada. Seu médico pessoal. Vitor, preciso te informar algo importante, disse a voz do outro lado da linha. Os exames genéticos da bebê chegaram. Vitor franziu a testa. E houve uma surpresa. Uma condição hereditária rara. Se não for tratada corretamente, pode se tornar grave. Vitor fechou os olhos. Pela primeira vez, percebeu que dinheiro talvez não fosse suficiente. E, em algum lugar daquele hospital, Maria segurava a mão minúscula da filha, sem saber que o destino estava prestes a virar, para ambos. A notícia caiu sobre Vitor como um peso inesperado. Ele permaneceu em silêncio após desligar o telefone, encarando a parede branca do consultório particular dentro do hospital. Uma condição genética rara. Tratável, segundo o médico, mas exigia acompanhamento constante, histórico familiar detalhado e, acima de tudo, presença. Não apenas dinheiro. Presença real. Vitor sempre acreditou que podia resolver tudo com recursos. Aquela palavra, presença, o incomodou mais do que qualquer diagnóstico. Enquanto isso, Maria estava sentada ao lado da incubadora, observando Ana através do vidro. A bebê parecia tão pequena ali dentro, ligada a fios e aparelhos que apitavam suavemente. Maria colocou a mão no vidro, como se pudesse transmitir força apenas com o toque. Eu estou aqui, sussurrou. Não vou te deixar. A assistente social, chamada Helena, voltou naquela tarde. Ela trouxe documentos, explicou direitos, falou sobre abrigos temporários, programas de apoio a mães em situação de rua. Maria ouviu tudo com atenção, mas uma pergunta queimava em sua mente. Ele pode tirar minha filha de mim? Perguntou. Helena respirou fundo. Não sem o seu consentimento. Mas ele tem poder. Influência. Você vai precisar ser forte. Maria assentiu. Forte. Ela tinha sido forte por meses. Forte demais. Mas agora não estava sozinha. No fim do corredor, Vitor observava de longe.
Ele viu Maria conversar com a assistente social, viu outras enfermeiras pararem para ouvir sua história. Pela primeira vez, ele percebeu que estava perdendo o controle da situação. E isso o irritava. Mas também o assustava. Naquela noite, Vitor pediu para ver Ana sozinho. O médico hesitou, mas autorizou por alguns minutos. Quando ele se aproximou da incubadora, algo dentro dele mudou. Não foi imediato. Não foi mágico. Foi desconfortável. Ana se mexeu levemente, como se sentisse a presença dele. Vitor estendeu o dedo, tocando com cuidado a mão minúscula da bebê. Ela segurou seu dedo com força surpreendente. O coração de Vitor acelerou. Ele se lembrou da própria infância. Da casa vazia. Dos pais sempre ausentes, ocupados demais construindo fortuna para ensiná-lo a ser humano. Tudo o que ele sabia sobre amor vinha de contratos e resultados. Eu só queria fazer do meu jeito, murmurou, sem perceber que falava em voz alta. Atrás dele, Maria observava pela porta de vidro. Viu o toque. Viu a pausa. Viu algo quebrar naquele homem que até então parecia feito de pedra. Mais tarde, Vitor chamou Helena para conversar. Se eu ajudar Maria, legalmente, disse ele, escolhendo as palavras. Sem adoção. Sem pressão. Ainda assim posso garantir o tratamento da criança. Helena o encarou, surpresa. Sim. Mas isso significaria aceitar que a mãe permaneça presente. Vitor ficou em silêncio por longos segundos. Ela pode ficar, disse finalmente. Por enquanto. Maria foi chamada ao escritório improvisado de Vitor no hospital. Ela entrou desconfiada, pronta para lutar novamente. Eu não vou assinar nada, disse antes mesmo de se sentar. Vitor levantou a mão. Não é isso. Ela hesitou. A condição da Ana exige acompanhamento constante, ele explicou. Eu posso garantir isso. Sem tirar ela de você. Maria sentiu o ar voltar aos pulmões. Por quê? Perguntou. Vitor respondeu com honestidade pela primeira vez. Porque eu errei. As palavras ficaram suspensas entre eles. Mas não pense que confio em você, disse Maria. Nem um pouco. Vitor assentiu. Justo. Um acordo temporário foi feito. Maria e Ana ficariam em um alojamento ligado a uma das fundações de Vitor. Assistência médica garantida. Nenhum papel de adoção. Nenhuma assinatura forçada. A mídia ainda não sabia de nada. Mas isso estava prestes a mudar. 2 dias depois, uma enfermeira tirou uma foto de Maria dormindo sentada, com Ana no colo, ligada a aparelhos. A imagem vazou. Em poucas horas, estava em todos os lugares. Bilionário tenta comprar bebê de mãe sem teto, diziam as manchetes. Vitor acordou com o telefone explodindo de ligações. Conselheiros, advogados, membros do conselho. Todos furiosos. Você está destruindo sua reputação, gritou um deles. Essa mulher vai acabar com você. Vitor olhou para a tela do celular, onde a foto de Maria e Ana aparecia repetidas vezes. Pela primeira vez, ele não se importou. No hospital, Maria foi cercada por jornalistas quando tentou sair para tomar ar. Perguntas, câmeras, acusações. É verdade que você vendeu sua filha? Maria tremeu, mas não recuou. Nunca, respondeu. Eu lutei por ela. Vitor apareceu ao lado dela, surpreendendo a todos. Chega, disse ele. Essa mulher é a mãe. E merece respeito. O silêncio foi imediato. Naquela noite, Vitor sentou sozinho em seu escritório, encarando contratos antigos de doações, hospitais, fundações. Tudo parecia vazio agora. Ele percebeu que podia construir algo diferente. Algo que não começasse com poder, mas com escolha. E Maria, deitada ao lado de Ana, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Segurança. Mas ambos sabiam, aquela paz era frágil. E o verdadeiro teste ainda estava por vir. A tranquilidade que Maria sentia era real, mas frágil,
como vidro fino prestes a rachar. Mesmo com Ana dormindo tranquila ao seu lado, ela acordava assustada a cada ruído, temendo que alguém entrasse para levá-la embora. A rua ensinara que nada bom dura muito tempo sem luta. Vitor, por outro lado, enfrentava uma tempestade diferente. O conselho administrativo de suas empresas exigiu uma reunião de emergência. Rostos conhecidos, frios, calculistas, o encaravam como se ele tivesse cometido um crime imperdoável. Você está colocando tudo em risco, disse um dos diretores. Essa mulher pode processar você. Pode destruir sua imagem. Vitor respirou fundo. Minha imagem sobrevive. E o controle? Retrucou o outro. Você está deixando uma moradora de rua decidir o rumo de uma criança que depende do seu dinheiro. Vitor bateu a mão na mesa. O som ecoou, surpreendendo até a ele mesmo. Ela não depende de mim. Ela é a mãe. O silêncio foi pesado. Pela primeira vez, Vitor percebeu que estava sozinho naquela sala. E, estranhamente, isso não o assustou. No alojamento da fundação, Maria começou a se adaptar à nova realidade. Um quarto simples, limpo. Comida quente. Um banho sem pressa. Ainda assim, ela se sentia deslocada, como se estivesse ocupando um espaço que não lhe pertencia. Outras mães a observavam, algumas com curiosidade, outras com julgamento. Uma delas, Joana, se aproximou. Você é a mulher do hospital, né? Maria assentiu, tensa. Não liga, disse Joana. Aqui todo mundo tem uma história feia. A sua só ficou famosa. Maria sorriu pela primeira vez em dias. Ana respondeu bem ao tratamento, mas os médicos foram claros, a condição exigiria acompanhamento por anos. Medicamentos caros. Terapias constantes. Maria ouviu tudo em silêncio, segurando a mão da filha. Eu faço o que for preciso, disse. Só não me tirem ela. Vitor estava presente naquela conversa. Ele observava Maria com atenção, percebendo algo que nunca havia valorizado antes: resistência. Não a força agressiva dos negócios, mas a força silenciosa de quem não tem escolha a não ser continuar. Naquela noite, ele voltou à mansão, mas não entrou. Ficou sentado no carro por longos minutos, encarando as janelas escuras. Pela primeira vez, aquele lugar parecia pequeno demais. No dia seguinte, Vitor tomou uma decisão que chocou ainda mais seus aliados. Ele anunciou publicamente a criação de um novo programa dentro de sua fundação, Apoio Integral a Mães em Situação de Rua, com foco em saúde materno-infantil. O nome do projeto não levava o seu. Levava o de Ana. A imprensa reagiu com ceticismo. Alguns chamaram de estratégia de marketing. Outros, de culpa disfarçada. Vitor não respondeu a nenhum comentário. Maria foi chamada para uma coletiva de imprensa. Ela quase recusou. O medo de ser humilhada novamente era grande. Mas quando olhou para Ana, respirou fundo. Diante das câmeras, suas mãos tremiam. Eu não sou um exemplo, disse. Eu sou só uma mãe. E mães fazem o impossível quando se trata de seus filhos. As palavras simples atravessaram o país. Naquela noite, mensagens começaram a chegar à fundação. Doações pequenas. Bilhetes escritos à mão. Mulheres contando histórias parecidas. Homens pedindo perdão por terem ido embora. Vitor leu cada uma. Mas nem todos estavam satisfeitos. Um processo foi aberto. Um antigo parceiro de Vitor alegava que ele havia usado influência indevida no hospital. A mídia voltou a atacar. A paz começou a rachar. Helena avisou Maria. Isso pode ficar feio. Você precisa estar preparada. Maria assentiu. Eu já vivi feio. O dia da audiência chegou. Maria entrou no tribunal com Ana nos braços. Vitor caminhava ao lado delas, não à frente. Pela primeira vez, ele não queria liderar. Queria acompanhar. O juiz ouviu tudo. Os contratos. As acusações. As manchetes. Depois pediu que Maria falasse.
Ela se levantou devagar. Eu não pedi dinheiro, disse. Eu pedi ajuda. E lutei pela minha filha. Se isso é crime, então sou culpada. O juiz permaneceu em silêncio por longos segundos. A decisão não foi anunciada naquele dia. Ao sair do tribunal, Maria sentiu o peso do medo voltar. Vitor parou ao lado dela. Se eu perder tudo, disse ele, não vou me arrepender. Maria olhou para ele, surpresa. Por quê? Vitor respondeu com a voz baixa, mas firme. Porque, pela primeira vez, eu fiz algo que não foi sobre mim. Naquela noite, Ana chorou mais do que o normal. Maria a embalou, sentindo que algo estava prestes a mudar de novo. E estava. Porque a decisão que viria não afetaria apenas um bilionário ou uma mãe sem teto. Ela mudaria o significado de quem realmente tinha o direito de escolher. A noite passou devagar demais. Maria quase não dormiu. Ana finalmente adormeceu em seu colo, mas o coração de Maria permanecia acelerado, preso à espera de uma decisão que podia mudar tudo. Ela havia vivido anos sem ter nada, mas agora tinha algo que não podia perder. Vitor também não dormiu. Pela primeira vez em décadas, ele não estava pensando em números, contratos ou estratégias. Pensava em uma mulher sentada em um banco de hospital, segurando a própria filha como se o mundo inteiro estivesse tentando arrancá-la de seus braços. Pensava em como, por tanto tempo, ele confundira poder com direito. Na manhã seguinte, o tribunal estava cheio. Jornalistas, curiosos, representantes de organizações sociais. Maria entrou com Ana nos braços, sentindo cada olhar sobre si. Vitor caminhava ao seu lado, não como dono da situação, mas como alguém disposto a aceitar qualquer consequência. O juiz entrou. O silêncio foi absoluto. Ele começou falando devagar, lembrando os fatos, as acusações, os limites da lei. Falou sobre influência, sobre dinheiro, sobre desigualdade. Depois, olhou diretamente para Maria. A senhora foi pressionada a abrir mão da sua filha, perguntou. Maria respirou fundo. Tentaram. Mas eu resisti. O juiz assentiu e voltou-se para Vitor. O senhor tentou comprar uma criança. Vitor não desviou o olhar. Sim, respondeu. Um murmúrio percorreu a sala. Mas falhei. Porque crianças não são coisas. E eu precisei aprender isso do jeito mais difícil. O juiz fechou os olhos por um momento, como se pesasse algo maior do que leis. Quando falou novamente, sua voz foi firme. Não houve adoção ilegal. Houve abuso de poder inicial, corrigido a tempo. A criança permanece com a mãe. E qualquer apoio financeiro deverá ocorrer sem condicionamentos. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Lágrimas escorreram antes mesmo que ela percebesse. Ana se mexeu em seus braços, como se sentisse a mudança no ar. Vitor soltou um suspiro longo, pesado. Ele não sorriu. Apenas assentiu, aceitando. Do lado de fora, flashes explodiram. Perguntas foram gritadas. Vitor ergueu a mão, pedindo silêncio. Esta história nunca foi sobre mim, disse. Foi sobre uma mãe que se recusou a desaparecer. Ele se afastou, deixando Maria no centro. Pela primeira vez, ninguém tentou tirá-la dali. Os meses seguintes trouxeram mudanças reais. Maria entrou em um programa de moradia assistida. Começou a trabalhar na própria fundação, ajudando outras mulheres que chegavam com medo nos olhos e filhos nos braços. Ana crescia forte, sorridente, cercada de cuidados, e do amor inabalável da mãe. Vitor cumpriu sua palavra. Reestruturou hospitais, criou regras claras contra qualquer tipo de discriminação financeira em emergências. Doou mais do que dinheiro. Doou espaço. Voz. Escuta. Um dia, Maria encontrou Vitor sentado no jardim da fundação, observando Ana dar seus primeiros passos. Ela está andando, disse Maria, emocionada. Vitor sorriu de leve. Ela sempre esteve indo para frente. Houve um silêncio confortável entre eles. Você nunca mais falou em adoção, disse Maria.
Porque eu não preciso possuir algo para me importar, respondeu ele. Maria assentiu. Não havia perdão total, nem amizade perfeita. Mas havia respeito. E isso era suficiente. Anos depois, Ana corria pelo mesmo hospital onde nasceu. Não como paciente, mas como visitante. Uma placa na entrada dizia: atendimento de emergência garantido. Nenhuma vida será recusada. Maria segurou a mão da filha e sorriu. Porque, no fim, tudo mudou não quando um bilionário abriu a carteira, mas quando uma mãe se recusou a soltar a mão da filha.